Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Então daremos continuidade aí à nossa aula à distância. Semana passada, né, nós terminamos a apostila 2, né, onde a gente falou um pouquinho aí sobre o solo, né, questão do lixo, a questão dos minérios, dos minerais, né, onde vocês realizaram todas as atividades, né, já receberam aí a correção, né. Então nós daremos agora início à apostila 3. Eu sei que vocês ainda não estão com a apostila em mãos, mas não tem problema, porque o que eu vou pedir para vocês aqui tá dentro daquilo do que eu vou explicar e também vou estar colocando para vocês aí as páginas da apostila aí para vocês terem o contato com ela, certo? Bom, então o nosso capítulo é o capítulo 1, tá? Da apostila 3, que tem como título a atmosfera. Então, quando a gente pensa em determinadas situações, por exemplo, como o processo da fotossíntese, quando a gente pensa em um carro em movimento, né, que tem o combustível sendo queimado ali, quando a gente pensa na nossa própria respiração, né, muitas vezes a gente vai imaginar que são processos completamente diferentes um do outro, mas na verdade não são, né? Todos esses processos, como outros, todos eles dependem de gases que estão presentes na atmosfera do nosso planeta, certo? Então, é isso que nós vamos ver aqui nesse capítulo. Então, o que é a atmosfera, né? A gente tem que imaginar o nosso planeta Terra, né? E em volta do nosso planeta, várias camadas, né, envolvendo esse planeta. Camadas essas formadas por gases, né? Então, são vários gases que compõem a atmosfera da Terra, em quantidades diferentes também, em proporções diferentes, né? Então, se a gente for parar para pensar, isso tem tudo a ver, dependendo da Terra, do lugar onde a gente está, né? A gente tem que imaginar que em relação à altitude, esses gases também vão mudar até mesmo sua quantidade. Se a gente for pensar em questão de proporção de gases, os gases que existem em maior quantidade na atmosfera da Terra é o gás nitrogênio. Ele tem na proporção de 78%. O gás depois, o segundo gás que tem maior quantidade na atmosfera da Terra é o gás oxigênio, na proporção de 21%. Depois, sobra apenas 1% para os demais gases, que vocês vão ver aí, né? Durante o nosso estudo aí desse capítulo, que gases são esses, como gás carbônico, né? O próprio ozônio, né? Dentre outros gases, né? Então, vocês vão perceber, né, a importância de cada um deles, né? E isso está relacionado com a questão da altitude, né? Então, temos aí quantidades diferentes de gases e tem a ver também com a altitude. Quanto mais próximos nós estamos aí da crosta da Terra, né? Há maior quantidade de gases. Quanto mais nós vamos aumentando a altitude, né, a quantidade de gás vai diminuindo. Por quê? Porque esses gases vão ficando mais rarefeitos à medida que nós vamos aumentando a altitude, certo? Então, pessoal, relacionado com a atmosfera, nós vamos ter aí 5 camadas, vamos dizer assim, né? Que eles dão nomes para 5 camadas aí da atmosfera da Terra. A que está mais próxima de nós, onde a gente vive, né? É a troposfera. Acima dela, nós vamos encontrar a estratosfera, acima da estratosfera, a mesosfera, acima da mesosfera, a termosfera, acima da termosfera, a exosfera. E aí também vocês vão ver durante o estudo de vocês que tem a ionosfera, mas a ionosfera não é considerada mais uma camada da atmosfera, e sim uma determinada região da atmosfera. Então, não vou entrar em detalhe sobre cada uma dessas camadas. Claro que cada uma dessas camadas vão ter as suas particularidades.
em relação à questão dos gases, altitude, né? Fenômenos naturais que podem ocorrer ali ou não, né? Mas eu vou deixar isso tudo para um videozinho que eu vou estar passando para vocês aí depois, falando um pouquinho sobre cada uma dessas camadas da atmosfera, certo? Vou estar complementando agora o estudo de vocês, vou dividir esse capítulo, não vou falar sobre o capítulo 1 todo hoje, tá? Mas vou complementar aí, falando um pouquinho a respeito de um gás ozônio, né? Esse gás ozônio, ele é muito importante porque ele nos protege dos raios ultravioletas do sol, os raios que são mais nocivos do sol, né? Só que, o que acontece? Por volta aí de 1930, dessa década aí, eles descobriram um gás que não era corrosivo, um gás que não era, vamos dizer assim, inflamável. E aí eles consideraram nessa época que seria um gás o quê? Um gás muito bom, uma descoberta excelente. E esse gás começou a ser utilizado no nosso dia a dia, né? Aerosóis, por exemplo, em vários produtos. Só que o que acontece? Mais tarde se descobriu que esse gás chamado clorofluorcarbono, que eles chamam de CFCs e que ainda é utilizado até hoje, esse gás ele sobe para as camadas da atmosfera e ele desestabiliza o gás chamado ozônio, transformando o gás ozônio em gás oxigênio. E aí, esses locais onde, né, a destruição do gás ozônio formam-se como se fossem buracos, né? Onde os raios ultravioletas do sol penetram facilmente ali, chegando até nós, né? Então, o que tem de ruim com isso? Como o gás ozônio nos protege desses raios e onde a destruição desse gás ozônio devido a esse gás chamado CFCs, clorofluorcarbonos, esse gás chega mais facilmente até nós, podendo causar doenças como até mesmo câncer de pele. Então, gente, o que nós faremos essa semana, né? Eu vou estar colocando aí para vocês as fotos das páginas 4, 5, 6 e 7, onde tem a matéria. De atividade, eu vou pedir para que vocês façam um resuminho. Quais são as 5 camadas da atmosfera, as 5 camadas que eu já citei. Vocês vão falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas camadas. Isso aí é uma atividade que vocês farão. E a outra atividade, vocês farão sobre a questão do ozônio, a importância que tem o ozônio para nós, né? E qual é o que pode nos causar, né? Esses buracos na camada de ozônio. Então, apenas essas duas coisas, 2 resuminhos que vocês farão, ok? Então, faça no caderno direitinho, anota lá o tópico, né? Sobre o que é, as camadas da atmosfera, que são 5, anota o nome delas, fala um pouquinho a respeito de cada uma delas. E depois, a segunda atividade, vocês vão falar o que é o gás ozônio, por que ele é importante para nós, né? E depois vai falar um pouquinho sobre o que pode nos causar, né? A falta desse ozônio na atmosfera. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, estou à disposição de vocês, viu? Espera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio,
Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 quilômetros de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 quilômetros. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 quilômetros da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né?